Bom dia, então nós vamos começar o debate do curta Inocentes e do longa Pendular. Então começamos pela equipe do curta, está aqui o diretor Douglas Soares e o produtor executivo Alan Ribeiro. Ontem houve uma troca lá, mas foi corrigida. E aqui Júlia Murat, a diretora, e agora eu vou identificar todos, porque mais uma vez não tenho o nomezinho de cada um. Raquel Rodrigues, a atriz. Raquel. Ela falou o nome do Rodrigo, eu emendei com o dela, desculpa. Então, Raquel com K, a atriz. Rodrigo Bonzan, que conheço de outros antigos carnavais aqui do Festival de Brasília. E o Matias Mariani, que é co-roteirista do filme, e co-produtor. E agora falta a Tatiana Leite, que é a produtora. O fotógrafo Guilherme Tostes, do curta. Então, eu acho que para melhorar, vamos passar você para cá e eu passo para aí. Melhor, não é? Para vocês ficarem juntos. Acho melhor assim. Não tem problema, eu fico aqui. Virginiano. Márcio Vitor, diretor de palco. Grande ator e diretor de palco. Então, as inscrições já estão abertas. Daniel Schenker, por favor. Júlia, duas perguntas. A primeira bem objetiva. A Lúcia Murat fez há pouco tempo um filme chamado Em Três Atos, que também tinha dança, tinha Jalviana, Maria Alice Pope, e eu queria saber se de alguma maneira o projeto do Pendular foi influenciado pelo Em Três Atos, quer dizer, se vocês conversaram sobre os projetos. A outra questão é que, na verdade, não é uma colocação, talvez você possa comentar alguma coisa. Logo no início do filme, os personagens fazem uma divisão espacial rígida. E ao longo, eu fiquei com a impressão de que eles têm a necessidade de ocupar os dois espaços, de ocupar os dois lugares, de ocupar todos os lugares, talvez, e eu digo isso porque tem uma situação em que ele diz: eu preciso de mais espaço. Tem uma das cenas de sexo da inversão das posições sexuais. O próprio personagem do Márcio Vitor é crítico e o amigo, quer dizer, então os personagens, de alguma maneira, eles sentem a necessidade de renegociar esses espaços, esses lugares rigidamente estabelecidos. Acho que ficção demora para fazer, O Em Três Atos, na verdade, começou um pouquinho depois do processo do Pendular. Quando a gente estava fazendo um workshop, o Pendular teve um processo um pouco confuso, assim, de roteirização e dança e escultura, que a gente foi criando um pouco juntos as coisas. Então a gente fez a primeira versão do roteiro, e aí teve um encontro que a gente produziu de 2 meses com uma pessoa que ia na época fazer esculturas, que é a Marina Kozovski, e a Flávia Meirelles, que é a coreógrafa, eu e Matias, e a gente ficou lá 2 meses enfurnado num galpão, reproduzindo um pouco o filme. A gente, de fato, dividiu o espaço em 2, botou metade para a área de escultura, metade para a área de dança, e reproduziu um pouco, tentando criar as esculturas e a dança. E aí depois a gente voltou para o roteiro e isso foi acontecendo ao longo do processo todo. Assim. Nesse momento que a gente estava fazendo o workshop, a minha mãe estava começando a filmar o Em Três Atos. Então o Pendular nasce um pouquinho antes e, obviamente, é muito conversado, o tempo todo. Assim, a gente, inclusive, a própria Flávia, eu conversava muito com a Flávia sobre o processo da minha mãe, sobre como filmar dança, tudo que ela tinha passado, o que a gente ia passar por.
Isso foi o tempo todo falado e naturalmente acaba tendo uma influência, acho que tanto minha nela quanto nela em mim. Assim. Sobre a questão de visão e de inversões, eu acho que esse filme, ele... Quer dizer, eu acho que a gente queria tentar criar um pouco a ideia de que a divisão, ela nunca... É impossível que ela seja de 50%, né? Essa fita que eles tracem no meio, exatamente no meio, no início, que é uma coisa meio simbólica, meio, a gente acha que a gente vai entrar numa relação e vai dividir, falar isso aqui é meu, isso aqui é seu, e vamos negociar daí. Que isso é impossível e que você está o tempo todo tendo que renegociar esses limites e renegociar as relações. O Rodrigo acabou de falar que foi engraçado você colocar o sexo no meio disso, assim. Não pensaria que é uma renegociação das posições sexuais, mas mais os encontros que o tesão dá mesmo, né? Os encontros possíveis de afeto, de tesão, assim. Então acho que está tudo um pouco misturado mesmo, amalgamado. Pronto? Orlando Margarido. Levanta o braço, Orlando, para o rapaz do microfone te ver. Oi, bom dia. Primeiro uma pergunta para a equipe do curta, depois para a Júlia. Eu queria saber de onde surgiram os rapazes. Não foi um casting, como é que foi? Mas, especialmente, como é que vocês trabalharam o conhecimento do Alair, que é outra geração, né? Se houve, enfim, como é que foi trabalhado com eles para conhecer, enfim, se posicionar no filme, etc. E se vocês debateram, tiveram alguma dúvida quanto a explicitar os corpos, né? Porque as fotos do Alair tem isso, mas na foto, né, uma coisa estática, num museu, embora a gente saiba tudo o que está acontecendo, ainda assim existe ali uma negociação, né? Existe uma divisão, né? Quando você coloca isso no filme, adquire uma outra dimensão, né? Nós estamos num período bem complicado, bem difícil, né, em relação a tudo que envolve uma liberalidade, especialmente a sexual. Se eu não me engano, o filme da Júlia está entrando agora com 18 anos, né? Foi o que falaram, então acho que realmente nós estamos num período meio complicado para isso. O curta se beneficia em parte disso, de uma coisa que não deveria ser assim, mas ele circula em geral nos festivais, num ambiente mais restrito, né? Mas pensando mais longe, né, se vocês chegaram a debater essa questão para mostrar, né, explicitamente os corpos. Para a Júlia, eu queria, um pouco no que o Daniel já tocou, entender a questão do espaço interno e externo, né? Quer dizer, aquilo é quase reclô, né? A coisa tem respiros, vai para fora, tal, mas enfim, é uma coisa que se dá no interior, especialmente, e me parece que quando você vai para fora como contraponto uma situação, um ambiente, por mais que eles estejam ali discutindo relação, conflitos, um ambiente quase prazeroso, né? Um ambiente assim, que a gente imagina como ideal, né? Como realmente bom, assim, todo o sentido da relação de um casal, né? Mas quando você vai para fora, eu senti assim uma rispidez em relação à cidade. Eu queria saber se isso foi intencional, né? A nossa cidade é assim, né? É difícil fora, né? Mas queria saber se você teve essa intenção de jogar os dois pontos. Obrigado. Bom, quando eu tive o primeiro contato com as fotografias do Alair, foi como um momento mesmo de consciência, assim, de muitas outras coisas, né? E uma delas era essa questão de padrão de beleza mesmo, assim, e como esses padrões eles vão mudando
de acordo com as décadas, né? E estava ali um padrão de beleza que talvez não fosse instituído, mas que era o padrão de beleza para o fotógrafo ali na década de 70, na década de 80. E eu me deparei com essa dificuldade de como encontrar esses corpos mais magros, uma definição completamente diferente do corpo, né, dessa beleza, e também dessa idade, desse se cobrir com pelo, enfim, com as roupas que eram dali. Então a gente ficou pensando muito como a gente iria chegar nesses garotos, e acabou que a gente encontra eles em agências mesmo de modelos, né? E principalmente agências de modelos mais jovens, mas a gente precisava de meninos com mais de 18 anos e tal. Então eu entrei em contato com algumas agências, eles não eram atores, e aí foi muito importante que depois dessa seleção deles a gente pudesse ter uma preparação com eles, porque eles não conheciam a obra do Alair. Eles estavam ainda com algumas barreiras de contato, enfim, e que eles tinham a necessidade disso, até porque o Alair ele trabalhava essa ambiguidade dos personagens que ele fotografava, né? Eram, enfim, amigos, pessoas que estavam ali interagindo na praia, mas a escolha de que fotograma, de que clique, né? Ele fotografava muito, eram, sei lá, 3 rolos de 36 poses, e selecionava às vezes sequências de 6 fotos, 12 fotos. Então eles precisavam ter esse contato, porque a câmera precisava registrar esses pequenos momentos de contato. Então a preparação foi nesse sentido, assim, deles interagirem, quebrar algumas barreiras, e foi interessante o processo todo. E aí você fez a pergunta dos corpos, né, da frontalidade. Explicitar os corpos. Quando eu construí o roteiro, eu conhecia basicamente as sequências mais famosas dele, que eram as sonatinas, o Percurso do Sol e a Sinfonia de Ícones Eróticos. Mas o Alair